Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo o exercício de número 29 do vestibular da UEPG, vestibular de inverno de 2017, ok? Vamos lá então. Um polinômio p de x do terceiro grau possui três raízes reais, de tal forma que, se forem colocadas em ordem crescente, formam uma progressão aritmética em que a soma de seus termos é 12. A diferença entre o quadrado da maior raiz e o quadrado da menor é 160, sabendo que o coeficiente do termo de maior grau é p de x é 2, assinale o que for correto. Bem, gente, então só para vocês saberem, esse formato aqui do nosso polinômio, tá? Ele vai ser o seguinte. Ele vai ter o valor de um coeficiente a, que é o coeficiente aí, né, como ele está já falando, do termo de maior grau. Nesse caso, o termo de maior grau vai ser elevado ao cubo, porque é um polinômio de terceiro grau. E ele pode ser escrito aqui como produto de x menos a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, vezes x menos a segunda raiz, que eu estou chamando de x2, vezes x menos a terceira raiz, que eu estou chamando aqui, nesse caso, de x3. Tá? Então, esse polinômio ele pode ser escrito neste formatinho aqui bonitinho. Beleza? E aí nós vamos ter que usar essas informações dadas no enunciado ali inicialmente para a gente descobrir quem são essas raízes, né? E aí diz assim, que as três raízes de tal forma que, se forem colocadas em ordem crescente, formam uma progressão aritmética. Então pensa lá que eu tenho três termos, tá? Eu tenho um valor aqui, deixa eu ver se para não confundir você se eu vou usar um valor y. Eu tenho, sei lá, um valor y, certo? E aí, para eu formar uma PA, eu tenho o próximo termo, que é um y mais uma razão, e o termo anterior a esse y, que é um y menos essa razão. Então, esses termos aqui são as minhas raízes, né? São o meu x1, o meu x2 e o meu x3, tá? Que formam uma PA, que eu não sei quais são esses termos, e eu também não sei aí qual é o valor dessa razão. Só que o enunciado diz que nessa progressão aritmética, a soma dos termos é igual a 12. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu somar y menos r mais o y mais o y mais r, essa soma desses três termos dá igual a 12. E aqui já dá para a gente descobrir uma coisinha interessante. Esse menos r com esse r eu posso cancelar. Eu vou ficar aqui com 3y igual a 12. 3y igual a 12. O que isso implica para nós? Eu tenho 12, o 3 está multiplicando, passa dividindo, e 12 dividido por 3 nós temos aqui 4. Então, nós sabemos aqui, gente, que o nosso valor de y, ele é 4. Consequentemente, eu já sei o meu termo do meio ali da PA, né? Que vai ser, nesse caso, então, 4 menos a razão, depois o y, que é 4, e depois o y, que é 4 mais a razão. E agora eu preciso descobrir a razão. Tenho condições de descobrir quem é essa razão aqui, essa razão R? Tenho, sem nenhum problema. Por quê? O enunciado ainda diz que a diferença entre o quadrado da maior raiz e o quadrado da menor é 160. Então, a maior raiz vai ser essa terceira aqui, tendo em vista que os termos dessa PA estão em ordem crescente, né? E essa daqui é a menor. Então, o quadrado, o que eu tenho aqui? A diferença entre o quadrado da maior raiz. A maior raiz é 4 mais r. Então, 4 mais r, ou r mais 4, tanto faz, ao quadrado. Diferença menos com o quadrado da menor raiz, que nesse caso é 4 menos r. Vou deixar ali, então, 4 menos r ao quadrado. Ali não teve problema eu trocar a ordem, né, porque era positivo, mas enfim, foi só um detalhe. E essa diferença desses quadrados é igual a 160. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho dois produtos notáveis. Um produto da soma e um produto da diferença. Então, esse da soma aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o r vezes o 4, mais 8r. Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Aí eu tenho menos tudo que está aqui entre parênteses. Quadrado do primeiro, que é 16. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar menos 8r. E aí vai ficar mais r ao quadrado aqui dentro do nosso parênteses. E tudo isso daqui é igual a 160. Melhorando aqui essa forma de escrever essa equação, vai ficar r ao quadrado mais 8r mais 16. E aí esse sinalzinho de menos vai trocar o sinal de tudo que está aqui dentro, né? Porque vai inverter o sinal. Então vai ficar menos 16 mais 8r menos r ao quadrado. E tudo isso daqui igual a 160.
Se vocês observarem, nós podemos fazer aí algumas simplificações e aí nós podemos encontrar o valor do R, né? Observem que eu tenho aqui R ao quadrado com R ao quadrado cancela, 16 com 16 cancela, vai sobrar 8R mais 8R, que vai dar 16R igual a 160. Se o R está multiplicando 16, o 16 passa dividindo, então 160 dividido por 16. Isso implica para nós que o R é igual a 160 dividido por 16 é 10, né? Que 10 vezes 16 dá 160. Ou seja, gente, quem são esses nossos termos dessa PA aí? São as raízes. Esses termos são para nós o quê? 4 menos R, 4 e 4 mais R. Então, se eu fizer 4 menos 10 dá menos 6, daí eu tenho o próprio 4 e 4 mais 10 eu tenho 14. E aqui estão as nossas três raízes, certo? x1, x2, que é essa daqui, e o x3, ou x3', mesma coisa, né? Se vocês observarem, o item 1 diz que todas as raízes do polinômio são números inteiros relativos, de fato, né? São números inteiros aí. Então, portanto, o item 1 ele é verdadeiro. Então, eu sei que aqui eu vou ter que somar 1, certo? Vamos passar lá para o item 2. A divisão do polinômio p de x por q de x igual a x menos 6 é exata. Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha para esse formato aqui que a gente vai usar ele agora, tá? Ele está falando, gente, que esse nosso... Perdão. Ele está falando que esse nosso p de x aqui, dividido por q de x, dá uma divisão exata. Também está bem tranquilo, não precisa dividir para ver se vai dar exato ou não, já vou explicar o porquê. O p de x é quem? É o valor do a, que é o coeficiente que é 2, que está dando aqui no enunciado, que é o coeficiente do termo de maior grau, vezes x menos a primeira raiz. A primeira raiz, quanto que era para nós? Menos 6, né? Então, vai ficar x menos o menos 6, vai ficar x mais 6. Vezes a segunda raiz, que é 4, então x menos 4. Vezes a terceira raiz, que era 14, né? Deixa eu ver aqui. 14, isso mesmo. Então, x menos 14. Tudo isso eu vou dividir por q de x. Quem que é o q de x, gente? O q de x é x menos 6. E aí diz que essa divisão aqui ela vai dar exata. Gente, não tem como essa divisão dar exata, tá? Só daria exata, por exemplo, se aqui fosse x mais 6. Daí daria para simplificar esse x mais 6 com esse mais 6 e sobraria um resultado exato. Mas nesse caso, vejam que já está escrito numa forma simplificada aqui, né? E não dá para simplificar mais do que isso. Então, significa que isso aqui não vai dar uma divisão exata, certo? Então, isso daqui não é exato, tá? Portanto, esse item 2 ali, ele é falso, tá? Esse item 2 aqui, ele é falso. Nós não estaremos somando aqui este item 2, certo? Próximo item diz que a soma dos coeficientes do polinômio é um número maior que 500. Então, qual que é o polinômio p de x que a gente tem? É p de x igual a 2 vezes o x mais 6, que multiplica x menos 4 e que multiplica x menos 14. Então, a gente vai ter que fazer esse produto aqui, né? Eu não tenho o binômio certinho formado para aplicar a formulazinha lá do triângulo de Pascal. Então, a gente vai aplicar a distributiva aqui para resolver, tá? Esse 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o 6. Então, nós vamos ficar assim, ó. Vai ficar nesse primeiro binômio 2x mais 2 vezes 6, 12. Tudo isso vai ter que multiplicar x menos 4 e depois x menos 14, tá? Eu vou multiplicar aqui primeiro, gente, ó, 2x vezes x e 2x vezes menos 4, tá bom? Então, 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes menos 4 vai dar menos 8x. Vou deixar aqui entre parênteses já. E aí eu tenho que multiplicar também esse 12 por x e esse 12 por menos 4. Então, 12 vezes x dá mais 12x, certo? E 12 vezes menos 4 dá menos 48. Toda essa galera eu tenho que multiplicar por x menos 14. Só para melhorar aqui, eu vou deixar escrito, vai ficar então 2x ao quadrado, menos 8x com mais 12x, fica mais 4x, certo? E aí vai ficar menos 48, tudo isso vezes x menos 14. Então, vamos lá fazer a distributiva de novo. Esse 2x ao quadrado tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o menos 14. Tá bom? Então, 2x ao quadrado vezes x a primeira vai ficar 2x ao cubo, né?
E 2x ao quadrado vezes menos 14 vai ficar menos 28x ao quadrado. Ok? Agora, eu vou multiplicar esse 4x por x e esse 4x por menos 14. Então, 4x vezes x vai dar mais 4x ao quadrado, certo? E menos 48 vezes menos 14, perdão, ali era... Ah, não, tá positivo, tá certo. 4x vezes x, 4x ao quadrado positivo. E mais 4x vezes menos 14. Então, nós temos aqui mais com menos, menos. E 4 vezes 14, gente, se a gente fizer aqui, 4 vezes 10 dá 40 e 4 vezes 4 dá 16. Então, 40 mais 16, 56. Então, menos 56x. Certo? E agora, por fim, eu vou mudar de cor ali só para não confundir vocês. Eu tenho que multiplicar esse menos 48 por esse x e esse menos 48 por esse menos 14. Então, menos 48 vezes x fica menos 48x. E esse menos 48 vezes menos 14 vai dar mais, então vamos fazer aqui 48 vezes 14. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Daí 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Então aqui, ó. Somando fica 2, aqui fica 17, vai 1 e aqui fica 6. Então mais 672. Beleza? Só vou organizar esse polinômio agora ali com em ordem crescente, os graus do coeficiente, da variável, né? Então 2x ao cubo é o único termo que temos ao cubo aqui. Então 2x ao cubo. Coloquei ao quadrado. Aqui 2x ao cubo. E aí eu tenho com x ao quadrado, eu tenho esses dois termos, ó, menos 28x ao quadrado e mais 4. Então eu vou descontar esses 4, vai ficar menos 24x ao quadrado. E aí com x eu tenho que somar os 56 com o 48, né? Então se a gente for somar lá 48 mais 56, nós temos aqui, ó, 14, né? E aqui eu tenho 10, então eu tenho 104, certo? Então é menos 104x e mais os 672, certo? E aí ele diz assim, ó, a soma dos coeficientes. O que é os coeficientes aqui no nosso item? O 2, o menos 24, o menos 104 e o 672. Então vamos somar aqui para ver o que vai dar. Se eu somar 2 mais os 672, os dois são positivos, fica 674. Se eu somar os negativos, vai ficar menos 24 e menos 104, que vai dar aqui para nós menos 128, certo? E aí a gente vai descontar esse valor aqui. Então eu vou fazer 674, eu vou tirar 128, tá? Aqui a gente já mataria a resposta, né? Que esse valor é óbvio que vai dar um número maior do que 500, né? Porque para dar menor que 500 eu teria que tirar mais que 174. Aqui vai emprestar, vai ficar 6. 14 menos 8 aqui fica 6. 6 menos 2, 4. E 6 menos 1, 5, né? Então deu 546, que é maior do que 500. Então esse item aqui ele também é um item que é verdadeiro, tá? O item 4 aqui para nós, ele é verdadeiro, então eu vou ter que somar o 4. Por que eu fiz isso, gente? Porque nesse caso, observe que eu precisava somar todos, né, os coeficientes. E aí ele estava falando que era maior que 500. E realmente 546 é maior do que 500, tá? Vamos lá para o item 8, então. No item 8, gente, nós temos o seguinte: a soma das raízes do polinômio é a solução da equação x ao quadrado mais 14x mais 24. Então, qual que é a soma das raízes? Eu tenho menos 6, mais o 4 e mais 14, né? Se a gente somar isso aqui, ó, 4 mais 14, 18, 18 menos 6 fica 12. Então, para eu ver se se é raiz desse polinômio aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nesta... Eu vou chamar de P também aqui, não tem problema. Eu vou chamar de... Não, de P não, senão vai ficar estranho. Chamar de M aqui, um polinômio M de x, que é esse polinômio x ao quadrado mais 14x mais 24. Para esse número 12 ser raiz, gente, ele vai ter que satisfazer a equação. Então, eu vou fazer a M de 12. Então, x ao quadrado, 12 ao quadrado. Mais 14x, que vai ficar 14 vezes 12. Né?
mais o 24. Eu não preciso nem calcular isso, gente. Isso aqui vai ser igual a zero? Óbvio que não, né? Vai ser diferente de zero. Para ser raiz, teria que dar zero. Por que eu tenho certeza que isso não vai dar zero? Gente, aqui vai dar positivo, aqui vai dar positivo e aqui também. Se eu somar tudo isso, vai dar um valor, obviamente, um valor que não vai ser zero, né? Não tem como nenhum desses valores se anularem. Então, esse item 8 aqui, ele é um item falso, né? A soma das raízes desse polinômio não é a solução dessa equação x ao quadrado mais 14x mais 24. Então, esse item aqui de número 8, ele é falso. E agora vamos verificar o item 16 para fechar a questão aí, que também é bem tranquilo, certo? O item 16 diz que o coeficiente do termo independente de p de x é maior que 25 ao quadrado. Gente, olha, bem tranquilo também. Olha o termo independente aqui do nosso polinômio, 672. 672 é maior do que 25 ao quadrado? Sim, né? Você vai lembrar lá que 672, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. E de fato isso daqui é verdade, né? 672 é maior que 625. Então esse item aí, 16, ele também é um item verdadeiro. Então vamos somar aqui mais o 16. 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Portanto, a resposta final deste problema, deste exercício aí, é 21. Ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e